Bom, pessoal, dando continuidade às nossas entrevistas, estou acompanhado do professor Sidney, ele é economista, mestre e doutor em economia. Nossa pergunta, professor, direcionada a você, vai em relação à perspectiva da economia para o ano de 2019. Olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Bom, a tua pergunta é uma pergunta que todos fazem, né? Desde governo, mercado financeiro, setor produtivo, consumidores, investidores. Então nós temos, voltando um pouquinho no tempo, a partir de 2014 a nossa economia ela entrou numa recessão econômica profunda. Só para termos de comparação, se a gente coloca uma base 100, a nossa economia chegou a 93, então ela teve um encolhimento muito grande e ela teria que crescer a uma média de 2 a 3% ao ano para que em 2022 nós tenhamos o mesmo nível de 2013. Então, para você perceber como que foi profunda a nossa recessão. Exemplificando, o PIB da cidade de Maringá, a nossa riqueza anual, é da ordem de 16 bilhões de reais. Os 7 milhões de desempregados gerados nesse período, considerando o salário médio do brasileiro, considerando dados do IBGE, que é em torno de R$2.000, é praticamente uma cidade de Maringá deixando de existir por mês nesse período da recessão. E quando a gente olha a riqueza, que é o PIB, olhando na ótica do consumo agregado, então existem alguns componentes. Então, o consumo das famílias, que é o principal deles, no caso do Brasil, representa 63% do PIB. Então, a insuficiência de demanda, ela tem dificultado a retomada do nosso crescimento econômico. Quando o presidente Temer assumiu a presidência, após o impedimento da presidente Dilma, muitos colocaram uma fé, uma expectativa muito grande, porque eles acreditavam que a partir do momento que o Temer assumisse, os empresários iam começar a investir. Só que de uma forma racional, ninguém vai investir para gerar estoques. Então, a nossa capacidade ociosa, ela ainda está na média, segundo a CNI, em torno de 80%. E o setor de construção civil é um pouco pior ainda. Nós temos uma capacidade ociosa da ordem de 40% a 45%. Então, o empresário, enquanto essa capacidade ociosa não for preenchida, não haverá investimento produtivo novo. Aí nós olhamos o outro componente da demanda agregada, que é a formação bruta de capital ou os investimentos em renovação de máquinas, equipamentos, que seria a taxa de fermento do setor produtivo. É o mesmo caso, diante de insuficiência de demanda, os projetos estão engavetados. O outro componente, gastos do governo. Diante do tripé macroeconômico que está quebrado, que é exatamente a questão fiscal, inflação ok, a questão da taxa de câmbio ok, mas nós temos uma situação fiscal muito agravante e é exatamente por causa dela a questão da reforma tributária, reforma também da Previdência e até mesmo indo para o campo político, uma reforma política. Então nós temos uma discussão muito forte, mas a bola da vez agora é a reforma da Previdência, que ela tem sido colocada como tábua de salvação para a questão fiscal. Então, se o governo também ele não tem capacidade de gastos públicos, o que sobrou? Sobrou o setor externo. O setor externo ele tem tido superávites na balança comercial, mas não tanto pelo aumento das exportações, muito mais puxado pela redução das importações, uma vez que a renda nossa, ela diminuiu, e aí obviamente vai recair a questão do consumo, não apenas de bens produzidos internamente, como de bens produzidos no resto do mundo. Então, olhando para os componentes do PIB, na ótica da demanda agregada, a gente percebe que a situação ela está complicada. E o que esperar, portanto, de 2019? Bom, nós temos o setor externo, precisamos olhar para a política de juros do Banco Central americano, que tem impactado de uma forma negativa sobre as bolsas das economias centrais, tanto no mercado à vista como no mercado futuro. Nós precisamos olhar também na questão externa para a guerra comercial cambial entre os Estados Unidos e a China.
Em março do ano passado, o presidente americano ele começou a colocar barreiras tarifárias em vários produtos chineses, porque ele queria diminuir o déficit da balança comercial bilateral. E várias ações foram realizadas. Pequim respondeu à altura de tal forma que o mundo foi impactado. O Brasil, ano passado, de forma positiva, porque a China passou a comprar muito mais produtos brasileiros, deixando de comprar produtos americanos. E aí, no final do ano de 2018, o governo americano concluiu que, em vez de diminuir o déficit da balança comercial bilateral, ele foi agravado, em média de 40 a 50 bilhões de dólares. Isso levou a mudança de postura. Então, houve agora, em janeiro, na Argentina, no encontro que aconteceu, do G20, o início de uma negociação para tentar chegar num acordo. Isso já está, de certa forma, avançado. E esse acordo acontecendo, a nossa balança comercial ela vai perder vigor, porque vários produtos nossos são produtos do agronegócio, commodities, que deixarão de ser comprados na escala de 2018 e a China passará a comprar mais dos Estados Unidos. Então, até o setor externo, que em 2018 nos favoreceu, agora em 2019 é um ambiente de incertezas. Como dizia o economista Keynes, entre os lábios e a taça existem muitos percalços, ou seja, um ambiente encharcado de incertezas. Olhando para a nossa economia doméstica, nós temos um governo novo e, por ser novo, o mercado ainda não conseguiu entender a dinâmica de funcionamento. Eu acho que nem o próprio governo ainda conseguiu se encontrar. Aquela expectativa de otimismo forte no mercado financeiro, tudo aquilo que a Bolsa subiu no mês de janeiro, ela já voltou bem no mês de fevereiro e em março, os pregões que nós tivemos, o Ibovespa, que é o mercado à vista, derreteu e o mercado futuro também derreteu. Então, até mesmo o mercado financeiro já começa a ficar um pouco preocupado. E o presidente Bolsonaro, com algumas atitudes, com algumas falas, ele está colocando em dúvida a condução da aprovação da reforma da Previdência. Então o mercado ele tem depositado uma confiança muito grande para acelerar o processo de crescimento econômico em cima da reforma da Previdência. Então, se ela demorar muito em ser aprovada, ou se ela for aprovada de uma forma muito diferente do que foi apresentado, aí as coisas vão se complicar. Dois fatores positivos, que era a confiança do empresário e a confiança do consumidor, que vieram forte em dezembro, janeiro, final de fevereiro já diminuiu um pouco. Então o governo ele precisa entender que a economia funciona de expectativa. E se eu sou o presidente da República e eu não consigo mensurar o impacto das minhas falas, aí o mercado ele começa a ficar nervoso. Então, o que esperar de 2019? Vai depender do andar, principalmente, da reforma da Previdência no âmbito interno e juros e também a questão da disputa comercial entre a China e os Estados Unidos. E aí eu quero aproveitar para chamar a atenção de vocês para uma função de produção. Então, a função de produção é a combinação de insumos, dado uma tecnologia, e produzimos bens e serviços na economia. Então, como a economia cresce, o que faz uma economia se desenvolver ou mais do que outra, crescer mais do que outra? Então, existem vários fatores e, infelizmente, no Brasil a gente tem aquela cultura de jogar sempre a questão do nosso subdesenvolvimento no imperialismo americano, no imperialismo europeu, no imperialismo japonês ou imperialismo chinês. Ou seja, fatores exógenos, a culpa é de fora. Quando, na verdade, isso tem impacto, sim, mas, 10%, 90% seriam fatores internos, fatores endógenos. E quando eu chamo atenção para a função de produção, porque tem uma relação direta com ela. Então, enquanto a nossa taxa de investimento, formação bruta de capital, é em torno de 15%, a da China é 42%. Você volta 30 anos no tempo, a China cresce de 6% a 12% ao ano. E o Brasil? Um crescimento totalmente
irregular. O nosso crescimento econômico, ele não é sustentado, ele não é includente e ele não é sustentável. Então, a gente, olhando para a dimensão econômica, social e ecológica, nós temos muitos desafios a serem superados. E aí a gente olha para o leste da Ásia. Vietnã, por exemplo, que muitos vão lembrar do Rambo ou daquela guerra com os Estados Unidos. Então, da década de 50 até 1975, o Vietnã foi devastado pela guerra. Então, hoje é uma economia em transição. Mas Vietnã hoje, ele conseguiu se inserir dentro de cadeias globais de valor. Então, existem várias indústrias que montam equipamentos eletrônicos. No Brasil, nós não temos nenhuma. Então, o Vietnã hoje monta equipamentos para Apple, para HP. Não é mais uma economia voltada à produção de arroz. Houve inovação, diferenciação, diversificação. Então, eles focaram uma política comercial, uma política de investimento, uma política de pesquisa e desenvolvimento. Tanto que o ambiente de negócios no Vietnã é melhor do que o ambiente de negócios no Brasil. Então, as questões legais, o direito à propriedade, lá tem um valor de respeito muito maior do que no Brasil. E se a gente olhar para a Coreia do Sul, o processo de industrialização deles é também da década de 30, igual a nós. Eles foram, e nós hoje temos um processo de desindustrialização. Então, o governo do general Park Hee, ele acabou fomentando o crescimento e desenvolvimento da Coreia do Sul. Hoje, o IDH da Coreia do Sul é de país desenvolvido, ele é acima de 0,9, ou seja, quase próximo de 1. E nós temos lá uma indústria forte em eletroeletrônicos, montadoras de automóveis. A Hyundai era apenas uma construtora. E o governo Park Hee, ele falou, olha, eu vou injetar capital na empresa de vocês, mas vocês vão diversificar e vão passar a construir automóveis. E hoje, Hyundai é uma das grandes montadoras do mundo. Então, todos esses fatores são fatores que dependem do governo local. Então, infelizmente, o Brasil não tem uma política clara para a nossa indústria. O Brasil não tem uma política clara na questão comercial, pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos vários gargalos que fazem com que a gente esteja numa armadilha de dependência do setor de agronegócio e também de commodities. Isso é ruim? Bom, quem acabou segurando as pontas nos últimos 3 anos foi exatamente o agronegócio. Quando eu falo agronegócio, não é apenas a agricultura e a pecuária, mas as indústrias que têm relação direta com ambas, que hoje representa em torno de 23% do PIB total. Então, 1/4 da riqueza produzida no país vem exatamente do agronegócio e que é um setor pujante. Mas eu quero dizer que, no contexto de valor agregado, de equipamentos que têm muita robótica, que tem química fina, que tem uma eletrônica robusta, o Brasil não tem nada que se destaca. Existem 2 ilhas no nosso país, a Embraer, que é a Boeing que está comprando, e a Petrobras. Tirando essas 2 empresas, nós não conseguimos mais, E, infelizmente, sem uma direção para políticas que eu acabei de mencionar, que são fatores internos, a gente não consegue visualizar o Brasil em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos. Então, engana-se quem pensa que planejamento a gente imagina qualquer coisa, e aí quando a gente imaginar qualquer coisa, a gente dobra a meta, Não seria isso. Na verdade, nós olhamos para o futuro, estabelecemos metas e a partir da meta estabelecida, que é um objetivo específico, com data e hora marcada para acontecer, é que nós vamos verificar o que nós precisamos fazer para atingir aquela meta ou aquele objetivo específico. Infelizmente, o Brasil, nós temos muitos problemas. E ainda dentro das questões internas que gera essa incerteza, prejudicando o ambiente de negócio, nós temos corrupção, A Operação Lava Jato se arrasta há vários anos. O setor de construção civil foi o mais afetado e ele emprega uma quantidade muito grande de mão de obra e é um setor dinâmico. O que seria uma saída para a gente tentar aumentar o ritmo do crescimento econômico, essa retomada de crescimento? Bom, se a iniciativa privada sozinha
tem capacidade ociosa, ninguém vai jogar dinheiro para aumentar estoques. Então há uma insuficiência de demanda. Então sozinho o setor privado não vai fazer nada. O governo endividado, gastando mais do que arrecada. O que nós podemos fazer? Parcerias. Parcerias entre o setor público e o setor privado para grandes obras. Obras de infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, questão de conectividade, redes e etc. Então, concessões de 30, 50 anos poderia trazer o setor privado para a infraestrutura. Aí a gente começa a mexer com investimento. Investimento que vai facilitar o escoamento de produção, investimento que vai melhorar as questões operacionais das empresas. E daí nós podemos dar um empurrãozinho para que a insuficiência de demanda seja vencida. Sem entrar naquele debate eterno entre clássicos que vão olhar a economia pela ótica da oferta, né, a famosa lei de Sé, produz e alguém vai comprar. E aí tem um grupo de economistas, de pessoas que olham a reforma da Previdência e dizem assim, olha, a reforma da Previdência vai gerar milhões de empregos, porque eles estão olhando exatamente o lado da oferta. Eles acreditam que vai desonerar o setor privado e daí os empresários vão começar a investir. Bom, ninguém hoje investe sem fazer um plano de negócio, um estudo de mercado. Se não houver demanda, não haverá investimento. Isso é fato. Então, nós não podemos olhar a economia apenas na ótica dos clássicos e também não apenas na ótica dos keynesianos. Falar, olha, tudo é demanda agregada. A economia é uma junção das duas, né? Equilíbrio na micro, equilíbrio na macro, é a interação entre o comprador e o vendedor. Aí, dadas as estratégias, dada a questão tecnológica, mas para o Brasil é isso. Só para você ter uma ideia como que a expectativa é forte, nós começamos o ano de 2019 com vários economistas renomados no Brasil, foram entrevistados pelo portal G1, e 83% deles apostaram que o Brasil ia crescer em torno de 3,5% em 2019. Saiu agora uma prévia, reformulando as expectativas, caiu para 2,3%, ou seja, em 2 meses do ano, nós já perdemos quase a metade da expectativa de crescimento do produto interno bruto. Então, a questão da reforma da Previdência no âmbito interno, junto com a condução política do governo federal, que tem um peso maior na questão do nosso crescimento econômico. E no setor externo, é a questão China, Estados Unidos e a política de juros do Banco Central americano. Parece uma pergunta simples, né, professor? Mas tem que passar por várias áreas para estar respondendo. São várias análises, várias engrenagens, né? Isso, professor. Gostaria de agradecer essas ricas informações que você trouxe para a gente. Espero encontrar você em outros Café com Economia. Muito obrigada, professor. Bom, pessoal, eu que agradeço aí e bons estudos.